Então, continuando aqui com o nosso curso de eletromagnetismo, vamos falar sobre lei de Coulomb. Então, está aqui, lei de Coulomb. Uma partícula elétrica carregada, eletricamente carregada, ela exerce força em outra partícula carregada. Agora, o que Coulomb fez é propor a equação matemática para esse fenômeno físico. Então, duas cargas. Se você tem dois objetos carregados, esses objetos vão exercer força entre si. Se for objetos com mesma carga, força de repulsão. Se for com mesma de carga de sinais opostos, atração. Mas vai haver uma força elétrica atuando de um sobre o outro. Então, o que o Coulomb verificou? Então, vamos observar a figura. O que nós temos aqui na figura? Nós temos uma carga Q2, observe a carga Q2, temos uma carga Q1, a distância entre Q2 e Q1 é R, e aqui nós estamos representando, repare, aqui nós estamos representando a força que 2 exerce em 1. Então, aqui eu estou escrevendo apenas a força que está atuando na carga 1. Nós vamos precisar de respeitar esses índices aqui, olha esses subíndices, 1, 2. Quando escrevermos F12, nós estamos dizendo a força que 2 exerce em 1, ou a força sobre 1 devido à presença da carga 2. Então, o que o Coulomb mostrou? Ele mostrou que o módulo dessa força, olha aqui, módulo dessa força, aqui dentro está o vetor, mas os dois pauzinhos aqui indicam módulo. O módulo dessa força, que pode ser escrito dessa maneira, ou nesse caso eu chamei simplesmente de F, o Coulomb mostrou que essa força ela é proporcional ao produto dos módulos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas duas cargas. Isso foi a proposta de Coulomb. Quando nós saímos da proporcionalidade e vamos para uma equação, para uma igualdade, nós acrescentamos um fator que é a constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade ela é chamada de constante eletrostática. Constante eletrostática. Para o vácuo, essa constante tem um valor específico que nós vamos ver logo na frente aqui. Então, o módulo dessa força elétrica aqui, é dado por esta expressão, onde K é chamado de constante eletrostática. Então, continua a mesma figurinha de antes, a mesma equação de antes, e aqui estou falando do valor dessa constante K. Essa constante K, que é a constante eletrostática, ela vale 8,99 vezes 10 à nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Para você chegar nessas dimensões aqui, basta você atribuir as dimensões para F, é força, as dimensões para cargas e as dimensões para distância. E aí você vai chegar nessa expressão, que é a constante eletrostática. Esse valor de K é um valor válido para o vácuo. Então, nós vamos passar um grande tempo da nossa vida acadêmica aí estudando eletrostática para o vácuo. Depois nós vamos aprender eletricidade para outros meios, mas agora será para o vácuo. Por isso que nós vamos trabalhar durante muito tempo com esse valorzinho aqui de K.
Por questão de conveniência, o valor de K, ele é às vezes escrito em função de uma outra constante que é chamada constante elétrica. Essa constante elétrica é o ε0. Então, é comum escrever a constante K desta maneira, em função de uma outra constante, que é a constante elétrica, e essa constante elétrica, ela está relacionada com o meio. Para o vácuo, nós vamos chamar de ε0, cujo valor é 8,85 vezes 10 a menos 12. Note aqui, ó, K é igual a 1 sobre 4 πε0. Se você colocar aqui desse valor de K 8,99 vezes 10 a nona, 3,14 para o π, você vai chegar nesse valor aqui, ó, para a constante elétrica. Vocês vão me poupar dessa conta aí, tá? Então, como um exercício aí, vocês já chequem esse valor, se é de fato isso aqui. Lembrando que a dimensão para constante elétrica é uma dimensão inversa da constante eletrostática. Observe aqui, ó, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Aqui o Coulomb quadrado está no denominador. Aqui o Coulomb quadrado está no numerador. E Newton metro quadrado está no denominador. Então, inverso, tá? Bom, então está aqui a lei de Coulomb, já feito as correções, colocado aqui escrito K em função de ε0, e esta é a lei de Coulomb para tratarmos da intensidade da força, que é a nossa equação 21.4 do livro texto, que é o Halliday 3, 10ª edição. Então veja bem, o módulo da força dado por essa expressão. Agora, uma maneira mais geral para escrever a equação 21.4 é uma expressão que o autor até já adianta, ele apresenta ela primeiro do que essa 21.4. Por isso que eu mantive a mesma numeração que está lá no livro. Uma maneira de você escrever isso na forma vetorial é essa. A força que 2 exerce em 1 é 1 sobre 4 πε0, Q1 vezes Q2 sobre R2 na direção R chapéu. Veja bem, dessa equação de cima aqui, ó, note que aqui tem módulo. Aqui não tem módulo. Aqui não tem módulo. Vamos ver então a validade dessa equação. Vamos ver a validade dessa equação olhando para aqui, para essa figura. Então vamos lá. Vamos olhar para essa figura aqui, ó. Como essas duas cargas são de mesmo sinal, note que esse produto aqui, ó, vai ser positivo. Olha aí. Então você vai ter um F12 vetor que é igual, ó, tudo isso aqui, ó, vai dar um número positivo, tá? Quando você fizer as contas vai dar um resultado numérico aí, e aqui o R chapéu. O que está sendo dito aqui então nessa expressão que eu estou escrevendo aqui agora? Ó, que a força que 2 exerce em 1, ela tem o mesmo sinal, olha aqui o positivo, tem o mesmo sinal que o R chapéu. Então, R chapéu está apontando para a direita, a força apontando para a direita. O R chapéu, ele é o vetor, na verdade ele é um versor, a gente chama de versor, você já deve ter visto isso lá na álgebra.
Então, esse versor, ele é um vetor unitário. Ele é um vetor unitário que vai representar a direção do vetor R. Aqui, ó, foi colocado módulo de R. Então, se eu quisesse ser mais enfático aí e escrever o vetor R, como é que eu faria aqui para representar o vetor R? Veja bem. Olha como é que eu faria aqui, ó. Eu peguei isso aqui assim, ó. Olha o vetor R. Seria isso o vetor R. Aqui é vetor R, aqui módulo de R. Então tá aqui um vetor R. E aqui eu teria os vetorzinhos unitários. Aqui eu teria, por exemplo, um R chapéu. Bom, então agora vamos fazer um outro teste. Vamos imaginar que essa carga Q2, vamos imaginar que o Q2 fosse uma carga negativa, e aqui nós continuássemos com o Q1 positivo. Q1, Q2. Note, Q2, Q1. Carga de sinais opostos. Então, qual é a força que Q2 exerce em Q1? Então, vai ser uma força nesse sentido. Escrevendo aqui, ó. Força que 2 exerce em 1. Vetor. E aí você vai ver o seguinte. O vetorzinho R continua, o R chapéu continua nessa direção aqui. Então, só separando aqui, ó, para não fazer muita bagunça. Olhando aqui para cima. Então, o que acontece? O vetor força, ele é oposto ao vetor unitário. Vamos ver se essa equação dá conta de dar essa informação para nós. Olha, já que Q1 e Q2 têm sinais opostos, esse resultado aqui vai dar negativo agora. Isso aqui tudo vai retornar num sinal negativo. Então, nós vamos ter F12 é igual a um valor negativo, um valor numérico, e aqui R chapéu. O que está sendo dito aqui nessa equação? Que o vetor força é oposto ao vetor unitário. Então, essa equação aqui é a equação bem geral para tratar a lei de Coulomb. O que eu recomendo para você? Eu recomendo o seguinte. Utilize a equação 21.4, faz as contas em módulo e depois você, analisando carga por carga, você vai ver se a força é no sentido de aproximar as cargas ou no sentido de repelir as cargas. Joia? Então, isso é uma dica que eu deixo para vocês aí. Tá bom. Aqui nós estamos falando, nós falamos da lei de Coulomb, mostrando a interação entre duas cargas. Agora, imagine se, além da carga 2, nós tivéssemos outras cargas na vizinhança de 1. Se nós tivéssemos outras cargas na vizinhança de 1, o que nós teríamos que fazer? Então, nós teríamos que aplicar o chamado método da superposição. Método da superposição. Repare, carga 2, carga 1, o problema antigo, e agora outras cargas na vizinhança de 1. O que nós vamos precisar fazer? Veja, eu quero calcular a força total que atua na partícula 1. Então, Q2 exerce uma força na partícula 1. Aqui foi feito um diagrama de força sobre a partícula 1. Então, eu tenho que avaliar a força que 2 exerce em 1, a força que 3 exerce em 1, a força que 4 exerce em 1, e aí nós vamos ter uma
quantidade de cargas na vizinhança até chegar na carga de número n. Digamos que fosse 100 cargas, então seria Q1, Q2, Q98, Q99, Q100, por exemplo. Então aí, o que a gente tem que fazer? Nós vamos usar o método da superposição, que vai facilitar bastante nossos cálculos aí. Então, veja, eu preciso avaliar a distância que separa a carga 1 de cada uma das outras cargas. Então, R12 é a distância que separa a carga 1 da carga 2. R13 é a distância que separa a carga 1 da carga 3. E assim por diante. Quando eu estiver falando da força de interação entre Q2 e Q1, eu tenho essa força aqui, ó. Quando eu estiver falando da força de interação entre 3 e 1, ó, segue essa linha aqui. Então, eu estou falando dessa força aqui, ó. Força que 3 exerce em 1, força que 2 exerce em 1. Repare que força que 2 exerce em 1, 2 e 1 tem mesmo sinal. Então, é repulsão. Olha, 2 e 1 tem mesmo sinal. Então, a força é, nesse caso aqui, para a direita. Força que 3 exerce em 1. Olha, também é repulsão. 3 e 1 são cargas positivas. Ó, repulsão. Por isso que a força 3, ou seja, que 3 exerce em 1, é no sentido de expulsar a carga 1 das proximidades da carga 3. Note que quando eu vou falar da carga 4, a carga 4 é negativa, olha aí, carga 4 negativa, ó. Carga 4 negativa. E aí o que acontece? O que acontece é que agora já é força de aproximação. Por isso que a força tem esse sentido. Então, o que eu preciso fazer é analisar essa distância, analisar o valor das cargas e escrever aqui, ó, a força que 2 exerce em 1, mais a força que 3 exerce em 1, mais a força que 4 exerce em 1, mais a força que N exerce em 1. Isso é o chamado princípio da superposição, que é a nossa equação 21.7. Finalizando aí a equação que descreve, então, a lei de Coulomb. Bom, tem dois teoremas que vai facilitar bastante a nossa matemática na solução de determinados problemas. Então, esses teoremas são os teoremas das cascas. Esses teoremas vão ser simplesmente apresentados para você. Pode guardar isso aí direitinho, que quando formos falar de lei de Gauss, nós vamos demonstrar esses teoremas aqui para vocês, ó. Então, o primeiro teorema, o que está dizendo? Ó, uma casca esférica uniformemente carregada atrai ou repele uma partícula carregada exterior à casca, como se toda a carga da casca estivesse concentrada em seu centro. O que esse teorema 1 está falando? Está falando isso aqui, ó. Vamos supor que nós tenhamos uma casca esférica. Imagina uma bola de futebol. Aí você colocou carga elétrica na superfície, né, naquele material que vai compor simplesmente uma casca. Então, nós colocamos carga elétrica aqui nessa casca esférica. Vamos pensar no caso lá da bola de futebol.
E o que está falando é o seguinte, que são cargas elétricas que foram colocadas aqui. Não importa se sejam positivas ou negativas. Se eu colocar uma carguinha aqui fora, essa casca esférica ela vai atrair ou repelir essa carga pontual, como se toda a carga da casca estivesse concentrada no centro, aqui no centro. Então, isso é bacana porque eu posso, ao invés de resolver um problema de corpo extenso, eu posso resolver um problema falando de dois corpos pontuais. Então, eu posso representar toda essa estrutura de carga num único ponto. E aí, eu vou aplicar a lei de Coulomb vista aqui. Então, ao invés de tratar esse problema, eu vou tratar esse problema. Agora veja o segundo teorema. O que está dizendo aí? Uma casca esférica uniformemente carregada não exerce nenhuma força eletrostática sobre uma partícula carregada que esteja localizada em seu interior. Olha aqui, ó, a palavra interior tem um peso nessa expressão. O que está dizendo aqui nesse teorema? Está dizendo o seguinte, você tem uma casca esférica e aí nessa casca esférica você tem cargas distribuídas uniformemente. Não importa se seja carga positiva ou negativa. Então nós vamos entender que aqui as cargas estão distribuídas uniformemente. E aí o que ele está falando é o seguinte, se nós colocarmos uma carguinha teste aqui no interior, vamos colocar uma carguinha teste aqui no interior. Desde que essas cargas da casca se mantenham uniformemente distribuídas, se essas cargas da casca mantiverem uniformemente distribuída, nenhuma força elétrica, essas cargas da casca esférica não vai realizar nenhuma força sobre a carga pontual em seu interior. É isso que ele está dizendo. Repare que eu coloquei a carga deslocada do centro. Poderia ter colocado a carga no centro também. Então, o que ele está falando é, se você tem um objeto, uma casca esférica, uniformemente carregada, se você colocar uma carga aqui fora, vai haver força elétrica atuando nesta carga aqui fora. Mas se você colocar uma carga aqui dentro, nenhuma força elétrica vai atuar sobre essa carga. Então é isso que diz o teorema das cascas.